Tá, que eu já coloquei de uma vez, é que você já tem um material. Eu acho que vai acrescentar só mais uma, provavelmente, para a prova. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de curvas parametrizadas e integrais de linhas em campos escalares, tá? Quando vocês forem ver parte de integrais de linhas, vocês vão ver que é algo bem simples que retorna lá a integração de uma variável, né? Então é algo bem trivial, né? Para quem já fez aí a parte de integração múltipla, né? Primeira coisa, antes de começar a falar de integração de linha em campos escalares, eu tenho que falar de algumas curvas parametrizadas, né? Como que a gente parametriza uma reta, uma elipse, tá? A circunferência, vocês já viram, né? Alguém lembra? Como que a gente parametriza a circunferência em função do raio e do ângulo? Se eu tenho a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, qual que é o raio dessa circunferência? 1, né? Então, como que ficaria a parametrização? O x é o quê? Quando eu vou parametrizar em coordenadas polares. Vamos lembrar lá em coordenadas polares. R. Ah, tá. R cosseno do ângulo lá, é isso? Isso, R cosseno do ângulo, né? E o Y é R seno do ângulo, né? Então, se eu vou parametrizar a equação da minha circunferência, vou escrever em função dos meus parâmetros, né? Eu vou ter R cosseno θ e R seno θ. Isabela, Em função do... a gente não tá... Deixa eu te perguntar, você está escrevendo em algum lugar? Porque a gente não está vendo. Não, só está em curva parametrizada, só. Ah, Tá? Só tá. estou relembrando com vocês. Então, essa é a parametrização da minha circunferência. Só que vocês têm que relembrar como que eu parametrizo, como que eu posso parametrizar uma reta. Provavelmente os alunos da licenciatura devem recordar, porque eles veem um pouquinho disso lá em geometria analítica, né? Talvez vocês da engenharia, aí por isso que eu estou trazendo essas parametrizações que vocês vão precisar. Por quê? Porque como eu tenho que parametrizar a minha curva para eu fazer o cálculo da integral de linha. Porque o que vem ser a integral de linha? A integral de linha nada mais é que eu posso determinar o comprimento dessa curva ou a massa dessa curva, né? Imagina só, você tem um tronco, você tem um arame que vai circuncidar o meu tronco. Você quer calcular o comprimento daquele arame onde você não tem as opções usuais de medidas. Então, você pode utilizar a integral para isso. Então, a integral de linha vem se fazer esses cálculos, né? Então, aqui, você já aprendeu a calcular a massa de uma placa de formato de uma região do plano, como também a massa de um sólido, né? Através de integrais duplas e triplas. Agora, a gente está interessado em calcular a massa de um pedaço de arame, como que eu estava falando com vocês, em forma de uma curva no plano ou no espaço. Então, esse arame pode estar no meu plano, XY, ou no meu espaço, tá? Então, para isso, a gente vai estudar as chamadas integrais curvilíneas, ou também chamadas integrais de linhas, né? Então, antes de a gente falar, eu tenho algumas definições para apresentar para vocês. A primeira, se eu tenho uma função f definida no intervalo i, que está contido em Rn. Ah, subiu aqui, depois eu vou consertar lá. Com n maior que 1. Essa função é chamada função vetorial de uma variável, ou uma curva parametrizada, onde eu posso escrever essa função em função de um parâmetro, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo que fica mais fácil. Se eu tenho uma função aqui, essa função, ela está... Deixa eu ver se eu mudar. Não dá para mudar o cursor. Não, tô doida. Tá.
se eu tenho aqui, ó, uma função, essa minha função, eu delimitei o meu intervalo. Qual que é o meu intervalo aqui? Vai de -1 a 1, em R2, né? E ela é dada pela seguinte lei de formação. Qual que vai ser a lei de formação? Ela está em função de um parâmetro t, tá? Esse parâmetro t, ele vai ser pertencente aos meus reais. Então, aqui eu tenho que a minha componente x da minha função parametrizada seria o quê? T, e o meu y, t ao quadrado. Então, se eu substituir os meus pontos dentro desse intervalo aqui, se eu tenho f quando t é igual a -1, só estou substituindo, qual que vai ser o ponto? -1 e 1, concordam? Ó, quando o meu t é -1, então o meu x não é igual a t, então vai ser -1. O meu y seria t ao quadrado, então vai ser t ao quadrado, t menos 1, 1. F de 0, 0 e 0. F de 1, 1 e 1, certo? Então, aqui eu tenho 3 pontos que estão exemplificados aqui no meu gráfico, o P1, o P2 e o P3, certo? Que curva que vem ser essa se eu for escrever em coordenadas cartesianas? Vamos pensar aqui. Se eu escrevi na forma parametrizada como x igual a t e y igual a t ao quadrado, eu estou pegando o valor de x e estou elevando ao quadrado. Então, a minha função em coordenadas cartesianas vai ser y igual a x ao quadrado, correto? Então, isso daqui é o quê? É uma parábola com concavidade voltada para cima, passando pela minha origem. Então, aqui eu tenho a minha imagem da minha função f, né? O gráfico da minha função f, delimitado no meu intervalo de -1 a 1, certo? Essa função cartesiana, ela pode ser escrita na forma paramétrica como x igual a t, y igual a t ao quadrado, para t pertencente o quê? De -1 a 1. Delimitei o meu intervalo. Beleza? Então, a gente costuma chamar essa imagem aqui de f de caminho de C, ou curva de C, por onde que está passando a minha função. Então, aqui, nós vimos que a minha parábola com concavidade voltada para cima, né, passando pela minha origem, ela pode ser parametrizada como x igual a t e y igual a t ao quadrado. Eu sempre vou falar esses pontos, igual relembrei a circunferência. Agora a gente já tem a noção como que é a parametrização de uma parábola. Porque elas vão seguir as mesmas características quando vocês forem parametrizar, por exemplo, outra parábola. Tá? Então, vai sempre seguir a mesma característica. Por exemplo, se fosse uma parábola x ao quadrado mais 2, a minha parametrização seria o quê? X igual a t e y seria o quê? T ao quadrado mais 2. Eu estou escrevendo as minhas coordenadas cartesianas x e y em função do meu parâmetro t. O que eu tenho que fazer é isso. Geralmente, eu pego a minha variável independente, que é x, substituo ela pela minha variável t e reescrevo a minha variável dependente, que é y, em função dessa minha variável t. Tá? Então, agora aqui eu tenho outro exemplo. Olha aqui como que esse aqui é interessante, ó. Eu fiz até umas setinhas aqui, eu esqueci de apagar aqui, mas é bom que vocês seguirem a orientação. Eu vou ter uma função, tá? Onde ela está delimitada no meu intervalo de 0 a 2π, certo? E a parametrização dessa função, só que ela é em R3, né? A gente estava trabalhando com o anterior, estava em R2, função de duas variáveis, função de x e y. Agora aqui, ela está em R3, então está em função o quê? De 3 variáveis, x, y e z. Como que ela foi dada essa parametrização aqui, ó? 2 cosseno de t, 2 seno de t e t. Mas, Raíza, isso daqui está me lembrando o quê? Essa parametrização aqui.
Você que falou para mim mais cedo. Oi? Vixe, desculpa, que eu tava aqui fazendo um negócio do trabalho, não prestei atenção, desculpa. Que você, na hora que eu perguntei qual seria a parametrização da circunferência, você não falou comigo isso, você não falou comigo que seria o raio vezes o cosseno do meu ângulo? Exato. Exato, né? Então, aqui no caso, eu vou ter também uma circunferência. Se você olhar aqui, quando eu tenho o meu x, quando eu tenho um escalar multiplicado pelo meu cosseno de uma variável, e o meu y sendo um escalar multiplicado pelo meu seno, tem alguma característica circular, né? E exatamente, ó, eu tenho aqui que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Qual que é o meu raio aqui? 2, né? 2. O meu t seria a minha altura que ele está se deslocando em z. Né? Até onde que ele está indo aqui em z. Então, eu tenho aqui, ó, tem a minha parametrização, que foi dado 2 cosseno de t, 2 seno de t e t. Aqui eu só substituí alguns pontos, só para a gente delimitar esses pontos aqui, ó, para a gente delimitar qual o caminho que está percorrendo até 2π. Por quê? Eu tenho que verificar qual é esse caminho para determinar, por exemplo, se fosse um arame, o meu comprimento desse arame, né, de 0 a 2π. Então, substituir na minha parametrização, quando t é 0, então eu vou ter o ponto 2, 0 e 0. Quando t é π sobre 2, eu vou ter o ponto 0, 2 e π sobre 2, e assim por diante. Então, demarquei aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Então, eu queria saber esse comprimento aqui desse arame, que a gente vai ver como que calcula lá na frente, tá? Então, a gente tem aqui que a minha parametrização, né, de coordenadas cartesianas x e y, z, para as coordenadas paramétricas em função de t, vão ser 2 cosseno de t, 2 seno de t e t. Só reescrevi do jeito que foi dado em cima desse outro modo aqui, mas faz o mesmo sentido, tá? Somente reescrevi. Então, a gente tem, a partir dessa parametrização, que em coordenadas cartesianas vem ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, a gente tem que esse caminho, essa imagem aqui, está sobre um cilindro, quando a minha base ela é circular, de raio 2, e a minha altura em z vai até o meu parâmetro t, né? Vai variando em função de t. Deixa eu aceitar um colega aqui. Isso. Então, nós temos as chamadas curvas regulares, né? Se eu tenho uma curva parametrizada em um intervalo AB de R3, e ela é definida por f de t, que é igual a x de t, y de t e z de t, então a gente viu que cada componente da minha coordenada cartesiana ela é escrita em função de t. Se as funções x de t, y de t e z de t são diferenciáveis, então dizemos que isso é uma curva diferenciável. Nesse caso, ele possui, essa minha função parametrizada, ela possui a primeira derivada em cada uma de suas componentes, né? Onde eu vou ter o meu vetor direção, né? Quando eu calculo a minha primeira derivada dessa minha curva parametrizada. Tá? Quando eu digo que ela é diferenciável, significa que eu tenho a possibilidade de calcular as primeiras derivadas de cada uma das minhas componentes em função de t, tá? Que é chamado o vetor tangente de f no ponto f de t. Quando eu falo que é um vetor tangente, é um vetor o quê? Que encosta naquele ponto quantas vezes? Pessoal da matemática aqui, quando eu tenho algo tangente a uma curva, a um ponto. Uma vez só, né? Isso. Então, por exemplo, se eu vou retornando lá no meu cilindro lá, que é parametrizado por 2 cosseno de t, 2 seno de t e t. A primeira derivada em função de t de cada uma dessas componentes vai ser quanto? Ó, 2 cosseno de t. A derivada de cosseno é o quê? Menos seno. É uma constante, então fica o quê? Menos 2 seno de t, certo? A derivada de 2 seno de t é 2 cosseno de t. A derivada de t é 1. Estou derivando em função de t, né?
Se eu substituo o meu ponto π sobre 2, eu quero saber qual que é o meu vetor tangente nesse ponto π sobre 2, então basta substituir na minha derivada. Então, eu vou ter menos 2, 0 e 1. Esse vai ser o meu vetor tangente. Se f descreve, aí eu estou trazendo um exemplo lá na física, se f descreve o movimento de uma partícula movendo-se no plano, então o vetor tangente é a velocidade da minha partícula no meu instante t. Né? Se eu tenho uma função que define o meu instante, se eu calculo a primeira derivada, eu tenho o quê? O que significa na física, quando eu calculo a primeira derivada? Eu tenho a minha velocidade. Velocidade. E depois eu calculo a segunda derivada. Aceleração? Isso, aceleração, isso. Então, se eu tenho essa curva, vamos supor que essa curva aqui, ela descreve o movimento de uma partícula, né? Eu quero saber a posição, o vetor tangente, né? Melhor dizendo, perdão, eu quero saber a velocidade dessa partícula em um determinado instante. Então, nada mais é o que eu pego essa minha curva parametrizada, calculo a minha primeira derivada e substituo o meu ponto. Então, eu tenho o meu vetor, que ele é dado pela minha velocidade na minha partícula, que determina a velocidade na minha partícula naquele instante de tempo. Só uma aplicaçãozinha lá na física. Então, nós vimos aqui que é um vetor tangente, né? Como que eu determino meu vetor tangente? Quando que uma curva é diferenciável. Agora, eu quero saber quando que uma curva ela é suave ou regular. Suave ou regular significa que eu não tenho nenhuma... Como que eu posso dizer? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tem. Suave ou regular é esse exemplo aqui desse meu cilindro. Ela é suave, né? Esse exemplo aqui é uma curva não suave. Por quê? Porque eu tenho aqui esse ponto anguloso, tipo que fosse uma quina, né? E quando eu tenho esse ponto anguloso, essa minha curva ela não é diferenciável nesse ponto, tá? Então, toda vez que eu trazer uma curva que ela tem essa característica aqui, eu digo que ela não é diferenciável, tá? Perdão, ela não é suave. Então, como que eu verifico aqui? Se eu tenho as minhas derivadas, onde o meu vetor tangente é diferente de zero, então eu posso determinar o módulo desse vetor. Né? Pessoal da matemática, que vem ser o módulo de um vetor? Da engenharia. O módulo na intensidade, não? O módulo é o meu comprimento. Comprimento? É o meu comprimento do meu vetor. Como que eu determino o módulo? Eu vou pegar cada componente, elevo ao quadrado, somo e tiro a minha raiz. Aquela parte lá de geometria analítica. Então, o módulo do meu vetor tangente, eu vou pegar cada componente, vou elevar ao quadrado, somar e tirar a minha raiz, né? Então, para ela ser suave, esse comprimento tem que ser diferente de zero, né? Tem que ter uma magnitude, né? Então, voltando àquele exemplo anterior, daquela minha curva que está no meu cilindro, quando eu calculo aqui as minhas derivadas, eu tenho menos 2 seno de t, 2 cosseno de t e 1. Eu quero calcular um módulo desse vetor tangente. Então, eu vou pegar cada componente e vou elevar ao quadrado. Então, menos 2 seno de t elevado ao quadrado, mais 4 cosseno de t elevado ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, eu posso colocar aqui seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é quanto? Seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t? Propriedade fundamental. É 1, isso. E o 4 eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar raiz de 4 mais 1, raiz de 5, que é igual a 0. Então, eu tenho como comprimento 5 do meu vetor.
né? Eu tenho como módulo do meu vetor igual a 5. Então, isso é uma curva parametrizada suave. Então, aqui nós vimos que essa daqui é uma curva suave, essa daqui já não vai ser uma curva suave, porque olha só, a parametrização dela é dada por t ao quadrado, que seria esse pedaço dessa minha parábola aqui em y, e t ao cubo e 0, né? Quando eu calculo essa derivada aqui, vai dar quanto essa derivada? Vai dar 2, 6 e 0, né? Se eu substituo o ponto 0, que é o meu ponto anguloso, vai ser 0. Então, isso daqui recai lá na minha definição, fura a minha definição. Porque quando eu calculo o módulo nesse ponto anguloso, tem que ser diferente de 0. Tá? Então, geometricamente, aqui nós vimos que quando tem esse ponto aqui, que é anguloso, que significa que tem uma quina. Então, ela não é uma curva suave. Deixa eu permitir a entrada aqui de um colega. Agora, como que a gente se orienta em uma curva, né? Quando um ponto material P, vamos supor que eu tenho um pontozinho P, que está deslocando sobre uma curva. Então, aqui eu tenho esse ponto que está se deslocando. Existem dois sentidos de percurso, né? Convencionamos chamar o sentido positivo sobre F o sentido no qual o parâmetro T cresce no meu intervalo. Então, a gente vai ter dois sentidos, né? Mas a gente tem, por convenção, que a gente utiliza o meu sentido positivo, né? Quando ele vai crescer. Se eu tenho aqui, por exemplo, aquela curva minha, da minha parábola, que é parametrizada por t e t ao quadrado, ela está delimitada no meu intervalo de menos 1 a 1, então qual que vai ser o sentido positivo dela? O sentido positivo vai ser de P1 até P3, né? Do modo que eu vou alterando meu valor de t de P1 para P3, a minha curva, os meus valores da minha função vão o quê? Vão crescendo, certo? Então, aqui eu tenho a representação paramétrica de algumas curvas. Tá? Pessoal aí que fez lá introdução ao cálculo comigo, vai precisar relembrar como que eu consigo determinar a equação da minha reta passando por dois pontos, né? Se eu tenho aqui o segmento de retas definidos pelos pontos A, que é 0 e menos 1, 0 e menos 1. E B, 1 e 2, eu tenho dois pontos aqui. Como que eu determino a equação da reta passando por esses dois pontos? Eu sei que a minha equação reduzida da minha reta, ela é escrita por y igual a x mais b. Né? Se o meu A pertence à minha reta, basta substituir. Aonde tem menos 1, vai ser o que? No lugar do y. Aonde que tem 0, x vai ser no lugar do... Onde tem x, eu vou substituir por 0. Então, eu tenho menos 1 igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0 dá o quê? Isso eu quero que você venha para cá. Deslocou na hora que eu... Mas eu vou mudar lá para vocês. Na hora que eu salvei em PDF. Então, eu tenho B, nesse caso aqui, é igual a menos 1. Se eu tenho B igual a menos 1, basta substituir aqui, ó. Então, eu tenho 1, substituindo a minha equação geral. Eu tenho 2 e 1. Então, vai ficar y igual a 1 igual a 2a mais b. O b já vale menos 1. Né? Então, nesse caso aqui, o meu b vale quanto? Meu a vale quanto, perdão? Vai ficar 1 igual a 2a menos 1. Menos 1 vai para o outro lado com sinal oposto. Então, vai ficar 2a igual a 2. A é igual a 1.
Então, eu tenho aqui que a minha reta, o meu segmento de A até B, ele pode ser dado por x menos 1, né? Aí, como que eu parametrizo? Eu substituo a minha variável independente, que é x, pelo meu parâmetro t. Né? Eu vou escrever x e y em função do meu parâmetro t. Se x é igual a t, então o meu y vai ser o quê? T menos 1. Então, eu tenho a minha curva parametrizada como t e t menos 1. E qual o intervalo? Então, se eu estou substituindo a minha variável independente t, é x por t, então em qual intervalo está definido? De 0 a 2, que é o intervalo onde está definido esse segmento de reta. Certo? Então, o sentido de percurso dessa curva aqui, se a gente relembrar o último slide, que é o sentido de forma que cresce, né, o sentido positivo, vai ser o quê? De A até B. Então, aqui eu tenho a parametrização de uma reta. Tá? Compreendendo passo a passo, se são dados os pontos, né? Eu quero, e essa curva, ela é dada por uma reta. Eu vou escrever a minha equação da minha reta. Beleza, vou determinar lá a equação da minha reta, substituindo os pontos na minha equação reduzida, ou na minha equação geral, do modo que vocês quiserem. Só tem que chegar na minha equação da minha reta, que está aqui. Posteriormente, eu vou reescrever, vou parametrizar em função do meu parâmetro t, desse meu intervalo. Então, eu vou substituir a minha variável independente, que é x, pelo meu parâmetro t. E vou reescrever o meu y também em função de t. Então, aqui eu parametrizei em função de t. E vai ser definido no meu intervalo que está definido no meu segmento, de 0 a 2. Pô, a reta é bem trivial para parametrizar, bem tranquila. Ok? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o semicírculo, né? Eu tenho um semicírculo aqui, que ele é dado em y negativo, como vocês estão observando pela minha figura aqui. Certo? Y negativo. Então, é meia volta, certo? Então, eu vou reescrever em função do meu parâmetro t. Eu tenho que essa equação desse semicírculo, ela é escrita por menos raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? Eu tenho x aqui. Maraísa, como que eu parametrizo x quando está em uma região circular? É o raio cosseno do meu ângulo, né? Exato. Agora eu só estou perguntando Maraísa, porque ela que me respondeu. Desculpa, professora, hoje todo dia é complicado. Então, ó, x é igual a 2 cosseno de t, né? Relembrando a parametragem lá em coordenadas polares, tá? Então, eu tenho que o meu y, ele vai ser dado como menos raiz de 4, substituindo quem que é x? Tá, x ao quadrado, vai ficar 2 cosseno ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes cosseno ao quadrado de t, certo? Então, aqui, eu posso substituir, posso colocar o 4 em evidência, colocando o 4 que pulou um passo aqui, ó. Colocando o 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de t, que é seno ao quadrado de t. Então, o meu y, posso tirar a raiz aqui, vai ser menos 2 seno de t. Tá? Por que ele vai ser? Porque o y aqui só está a parte negativa. Vocês poderiam relembrar lá, tá, mas se fosse a minha circunferência ao todo, o meu x seria 2 cosseno de t e o meu y seria 2 seno de t. Mas como o meu y está negativo, só quero a parte negativa, então a minha parametrização vai ser menos 2 seno de t. Então, aqui eu tenho, quando eu quero a parametrização do meu intervalo, como é meia volta, vai ser de 0 a π em R2, que ela é dada pela minha parametrização 2 cosseno de t menos 2 seno de t. Nesse caso aqui está em R2. Se fosse em R3, seria 2 cosseno de t menos 2 seno de t e t. Né?
Observe a figura que o sentido positivo vai ser de A, que é de 2 e 0, a B, que é do modo que quando eu altero o meu valor de T, a minha curva cresce. Tá? Beleza. Circunferência tranquilo que vocês já tinham visto. Então, ó, nós já vimos a parametrização da reta, da parábola, da circunferência. Agora, uma outra figura geométrica que é muito utilizada, que é a elipse. Tá? Então, se eu tenho uma elipse aqui, que ela é dada por x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode considerar a minha parametrização em x sendo o quê? 2 cosseno de t. Por que 2 cosseno de t? Porque aqui, se a gente fazer a parte geométrica, a parte gráfica da minha elipse, eu tenho que o meu eixo menor está em x, né? Que vale quanto? Vale 2. Né? Porque se vocês lembrarem, qual que é a equação geral da elipse? É x ao quadrado sobre, quando o meu eixo maior está em y, então o meu A vai estar abaixo de y. Quando o meu eixo menor estiver em x, o meu B que está abaixo de x. Então, nesse caso aqui, vai ser x ao quadrado sobre B ao quadrado, que no caso B valeria 2, né? Porque está dando 4. Y ao quadrado sobre A ao quadrado, que no caso A vale 3, tá? Então, aqui eu tenho que a minha elipse, ela pode ser dada, parametrizada como, substituindo aqui quem que é o meu x, que é parametrizado por 2 cosseno de t em x. Fazendo as minhas manipulações aqui, eu vou chegar que meu y é mais ou menos raiz de 9 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de t. 1 menos cosseno ao quadrado, nós sabemos que é o quê? Nós vimos aqui atrás, ó, que é seno ao quadrado. Então, substituindo, eu vou ter mais ou menos raiz de 9 seno ao quadrado de t. Então, meu y vai ser, tirando a raiz, mais ou menos 3 seno de t, a parametrização. Então, a gente pode pensar o seguinte: se eu tenho a minha elipse aqui, o meu maior denominador está em y. A minha parametrização vai ser como? Eu vou pegar o meu valor do meu comprimento do meu eixo, né, que no caso é o meu 2, que eu tenho que tirar a raiz do meu denominador, 2 cosseno de t em x. E o y, como ele é o meu maior eixo, por definição, a parametrização vai ser mais ou menos, mesma coisa, raiz de 9 seno de t. Se o eixo maior estivesse em x, o mais ou menos seria em x, tá? Quem nunca viu essa parametrização da minha elipse, faça uma busca aí, que tem, eu acho que eu tenho até um material que eu posso até enviar para vocês, que tem todas as parametrizações e tem explicando essa parte da minha elipse aqui. Então, eu chego em 2 pontos. Eu tenho aqui, a minha parametrização, ela pode ser escrita considerando ou sinal positivo ou negativo, né? Então, você pode definir várias curvas como semi-elipses. Eu tenho aqui a minha em vermelho, que é a minha F1, que é a minha positiva. Então, eu tenho 2 cosseno de t e 3 seno de t. E tenho a minha negativa, que é o meu F2, que é y negativo. Então, eu tenho 2 cosseno de t menos 3 seno de t. Beleza. Então, já vimos as principais parametrizações que vocês irão utilizar. Agora, como que eu calculo esse comprimento desse arco? Lembrando que vocês estudaram que uma função h, dada na forma paramétrica, eu vou reescrever as minhas variáveis das coordenadas cartesianas em função do meu parâmetro t, né? Então, eu vou escrever o meu x em função de t, f de t. Vou escrever o meu y em função de t, g de t, onde é definido no meu intervalo de t de 0 a t de 1, né?
onde o meu FG são funções contínuas com derivadas contínuas para todo t pertencente nesse meu intervalo de t de 0 e t de 1, né? Então, eu vou reescrever as minhas variáveis das coordenadas cartesianas em coordenadas paramétricas definidas em um intervalo, contínuas em um intervalo. Quando eu quero calcular o comprimento do meu arco, né, do meu arco S de um gráfico H, quando o meu t varia de t de 0 a t de 1, eu calculo a minha integral, né, delimitada nesse meu intervalo. Então, eu vou ter o quê? Vocês viram comigo lá, ali atrás, como que eu determino o módulo do meu vetor tangente? É a raiz quadrada de cada componente elevado ao quadrado. Então, eu faço essa associação, né? Então, eu tenho aqui, se o meu x ele é escrito na forma de f de t e o meu y na forma de g de t, eu vou determinar as derivadas, as primeiras derivadas em função de t, vou elevar ao quadrado, vou somar, tirar a raiz e vou calcular a minha integral nesse intervalo. Então, eu calculo esse comprimento por essa minha expressão, né? Então, aqui, só relembrando que o módulo do meu vetor, ele é dado pela raiz de cada componente elevado ao quadrado. Então, posso reescrever a minha integral como nada mais uma integral de uma variável de t do módulo da minha função t, de t de 0 a 1, a t de 1. Então, agora, como que a gente vai determinar aqui o comprimento daquele arco, daquele exemplo que nós vimos lá atrás, né? Que é o comprimento do arco da minha curva, tá? Que está sendo delimitada. Nesse caso aqui, ele quer o comprimento... Aí, ó, atenção, ó, ele quer o comprimento de 0 a π. A minha curva é determinada de 0 a 2π. Então, ela vai de 0 a 2π. Só que eu quero esse comprimento aqui, ó, de 0 a π. Quanto que vale esse comprimento dessa minha curva, nessa minha região cilíndrica? Nós vimos que a parametrização aqui está em R3, né? Então, como que vai ser a parametrização? 2 cosseno de t e 2 seno de t e t, certo? Preciso determinar o módulo. Nós vimos que o módulo vale quanto? Vou calcular a primeira derivada da minha função parametrizada. Então, 2 cosseno de t, derivada em t, menos 2 seno de t. 2 seno de t, derivada em t, 2 cosseno de t. E t, 1. Qual que é o módulo? Vou pegar cada componente e elevar ao quadrado. Vai ficar menos 2 seno de t ao quadrado, 4 seno ao quadrado de t. 2 cosseno de t ao quadrado, mais 4 cosseno de t ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Coloco seno ao quadrado, cosseno de t, evidência. Eu vou ter 4 mais 1 na minha raiz, então tem raiz de 5. Então, para eu calcular esse comprimento, eu vou calcular a minha integral do meu módulo nesse meu intervalo. Então, o meu módulo é raiz de 5, então eu quero a integral, como que eu disse, do módulo no meu intervalo, da integral de 0 a π, meu intervalo não vai de 0 a π, que eu quero determinar entre os pontos 0 e π. Então, eu quero a integral de raiz de 5 dt de 0 a π. Então, integral de raiz de 5 em t, raiz de 5 de t, de 0 a π. Substituindo, eu tenho raiz de 5π unidades de comprimento, tá? Então, aqui nós determinamos o comprimento desse arco. Então, suponhamos que esse arco seja um arame, eu tenho aqui o comprimento dado por raiz de 5π. Ok? Viram que é bem tranquilo você calcular uma integral em função de uma variável. Só fazer a parametrização correta da minha curva. Alguma dúvida? Não? Tudo bem, pessoal? Vocês estão quietinhos? Pô, desconfigurou aqui na hora que salvou em PDF. Da raiz de 5 aqui. Tá dando para escutar direitinho? O Luciano também tá dando aula lá no quarto. Talvez vocês estão escutando o Luciano de Pior que dá uma falhazinha.
Pra mim tá bom, professor. Aqui só dá meio que uma soprada, mas tá bom, tá tranquilo. Tá. É que tá usando a internet em 3 computadores aqui. Quebra. Então, ó, se eu tenho aqui o comprimento do arco da minha curva, né? Agora, vocês viram anteriormente de 0 a π. Agora, em função de um t genérico. É a mesma ideia, né? Só que você vai... O meu intervalo, se vocês fossem substituir aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Seria aqui, ó, seria de 0 a t, não de 0 a π. Então, se é de 0 a t, seria o quê? Raiz de 5t. Então, essa função é chamada função comprimento desse arco, tá? Função comprimento de arco. Tá ok? Então, aqui a gente chegou na minha definição, né? Se eu tenho uma curva parametrizada e um intervalo AB de Rn, então a minha função S de t, que é dada pela integral do módulo da minha curva parametrizada em A e T, de A a T, é denominada função comprimento de A. Beleza. Então, aqui nós vimos, vamos recapitular o que nós vimos até o momento. Nós vimos algumas parametrizações, parametrização da minha reta, parametrização da minha parábola, relembrando a parametrização da minha circunferência e a parametrização da elipse. E vimos como que a gente calcula o comprimento desse arco, né, em um dado intervalo. Tá? Eu só vou pegar uma água aqui para a gente ver um pouquinho de integral de linha em um campo escalar. Só um minutinho. Então, vamos lá. O que vem ser um campo escalar? Campo escalar, vocês já até viram, né? Que é uma função de várias variáveis, né? Então, se eu tenho uma função aqui, f, que está contida, uma função f que é determinada por um domínio que está contido em Rn, em R, né? Que nós vimos que o gráfico de uma função de várias variáveis está nos meus reais, né? Então, se eu tenho aqui essa função aqui de R2 em R, que é o exemplo 3, então a minha função f de x, y, começou no exemplo, porque está seguindo a aula anterior, ela é dada por raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual a superfície é essa? Isso é um cone com cavidade voltada para cima e vértice na minha origem, tá? Então, minha função f de x, y, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, é chamada função de várias variáveis ou campo escalar. Tá? Então, como que eu determino a minha integral curvilínea sobre esse campo escalar? Se eu tenho uma curva suave, o que vem ser uma curva suave? Gente, quando o módulo do meu vetor tangente é diferente de zero, né? Nós vimos lá atrás, tá? O que vem ser uma curva suave? É uma curva que não tem ponto anguloso, tá? E ela é definida no meu intervalo AB. Aqui eu estou vendo em R2.
Para R3 vai ser a mesma ideia, tá? Seja C a imagem de F, com meu ponto inicial em A e ponto final em B. Eu vou só definir o que vem ser uma integral curvilínea. A mesma ideia como que eu defini lá, integração dupla, integração tripla, quando vocês viram lá em cálculo 2, integrais de uma variável, a mesma ideia, tá? Eu vou particionar esse meu intervalo. A minha curva está determinada no meu intervalo AB. Então, eu vou particionar em Pn menos 1 pontos. Então, particionei, certo? Agora, eu vou pegar um arco qualquer, de P de I menos 1 a P de I, que vai possuir um comprimento delta de SI. E esse Q de I aqui é um ponto desse arco. Tá? Se f de x, y, um campo escalar definido em cada ponto de C, em cada ponto dessa minha curva, tá? Então, eu vou ter o somatório de quê? De f de q de i vezes delta de s de i. Teu somatório. A minha integral de linha de f ao longo de C, de A e B, nada mais é que o cálculo desse limite, se esse limite existe e é infinito. Então, eu tenho a definição da minha integral de linha. Também desconfigurou quando salvo em PDF, isso é a benção. Que ela é dada pela seguinte notação. Então, vamos à parte prática que é mais interessante, né? Ela tem aquelas propriedades triviais, né? A primeira propriedade, se eu tenho a minha integral de linha, quando é multiplicado por minha constante, a minha constante pode sair do meu integrando. Se eu tenho na minha integral de linha a soma de duas funções, eu posso calcular a soma de duas integrais de linhas da minha curva. Se eu tenho um ponto, se P é um ponto de C entre A e B, e C1 é parte de C entre A e P, e C2 é a parte de C entre P e B, né? Onde aqui o meu P, ele vai ser um ponto que vai ser a minha fronteira, eu posso separar em duas integrais, C1, aqui C2, tá? A minha propriedade 4, se menos C representa o caminho de C orientado no sentido oposto, então as minhas integrais de linhas são iguais nesses caminhos. Beleza, são aquelas propriedades triviais de integração. Então, como que eu calculo a minha integral de linha? Tá? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o quê? A minha mudança de variáveis, né? Fazer a minha parametrização, mudar de coordenadas cartesianas para coordenadas paramétricas. Então, eu tenho que reescrever tanto x quanto y em função de t, né? Nós vimos, do slide anterior, que a função comprimento de arco, S de t, é dado o quê? Pela integral do módulo da minha função, do meu vetor tangente da minha função parametrizada entre A e T, né? Se a gente deriva essa função, se eu derivo esse comprimento desse arco, o que eu vou ter? Vou ter nada mais, né, que o módulo de f' de t, né? Então, se eu substituir o meu ds, eu posso reescrever a minha integral de linha como a integral da minha função f reescrita em função do meu parâmetro t, x e y reescrita em função de t, vezes o meu módulo de f' de t, dt de a a b, que é onde que a minha função está definida, no meu intervalo AB. Esse módulo do f' de t vai fazer aquele papel do meu jacobiano, como eu fazia quando eu fazia as minhas mudanças de variáveis, tá? Que é o meu delta S, quando eu estou fazendo a minha mudança de variáveis de x e y, peraí, aí, de x e y, estou parametrizando em t. Vamos um exemplo prático. Eu quero calcular a minha integral de linha, cuja minha função de densidade é y ds, né?
e onde C é a imagem da curva, que também é chamado caminho, que é dado por. Então, qual que vai ser o caminho de percurso aqui? A minha função, ela é definida no meu intervalo de 0 a 2 em R2, e ela é parametrizada por T ao quadrado sobre 2 e 2T. Então, X ela é parametrizado por T ao quadrado sobre 2 e Y 2T. Então, primeira coisa que eu tenho que determinar, eu tenho que determinar o módulo do meu vetor tangente da minha função, né, no ponto genérico T. Como que eu calculo? Eu tenho que determinar a primeira derivada desse meu vetor para determinar o meu vetor tangente. Então, eu calculo a primeira derivada da minha função T, para determinar o meu vetor tangente. Então, eu calculo a derivada aqui de x em T. Vai ficar 2T sobre 2, simplificando, dá T. 2 Calculando a derivada. Oi? é o resultado da 2. Isso, o outro resultado dá 2. Beleza, calculei a primeira derivada. Então, eu quero o vetor tangente, né? Eu preciso calcular a primeira derivada. Então, agora o módulo desse vetor. O vetor tangente eu tenho T e 2. Como que vai ser o módulo desse vetor, Mike? Me ajuda aí. O módulo dele vai ser Raiz de todos ao quadrado. Isso, porque eu preciso do meu comprimento desse arco, né? Para determinar a minha integral de linha. A minha função densidade é qual, Mike? Y, né? Só que eu já parametrizei, eu já dei a parametrização para vocês. O y em t vale quanto? 2t. Tem que reescrever tudo em função de t. Então, vou substituir. Então, y seria y ds. Então, o y é 2t. Então, vai ficar 2t raiz do meu módulo. Raiz vezes, perdão, meu módulo, que é raiz de t ao quadrado mais 4. De 0 a 2. Vou calcular essa integral. Essa integral que eu faço por substituição. Não é isso? Eu vou chamar isso tudo aqui de U, T ao quadrado mais 4. O DU vai ser o quê? 2T dt. Aí, calculando essa integral aqui, eu tenho, chegando aqui fica 16 sobre 3, vezes 2 raiz de 2 menos 1. Depois vocês confiram esses cálculos aqui, mas acho que está tudo certinho. Ah, tá aqui a substituição. Então, aqui eu cheguei no meu resultado. Ó. Essa setinha aqui é só para determinar o passo a passo que está aqui atrás, tá? Então, aqui eu tenho que a minha integral de linha, o resultado dessa minha integral de linha, onde a minha curva, a meu C é a imagem dessa minha curva parametrizada, definida nesse intervalo de 0 a 2, então a minha integral de linha vai ser 16 sobre 3, vezes 2 raiz de 2 menos 1. Beleza? Agora eu tenho outro exemplo aqui de integral de linha. Só que nesse exemplo, eu não trouxe a parametrização. Só que é bem simples também, ó, porque o meu C vai ser um segmento de reta que une os meus pontos A e B. Então, pô, se é segmento de reta, é só determinar o quê? A equação da minha reta, né? Desses pontos, que passa por esses pontos. Então, se A pertence a R, então vou substituir. Menos 1 e 0 na minha equação reduzida. Vai ficar 0 igual a menos A mais B. Se B pertence, que é 2 e 3, vai ficar 3 igual a 2A mais B. Resolvendo esse sisteminha aqui, eu tenho a minha equação que é dada por y igual a x mais 1. Depois que eu determinei o meu segmento, né, a minha equação da minha reta, passando por A e B, eu vou parametrizar. Vou pegar minha variável independente x, substituir por t. Depois, eu substituindo t, eu tenho que y é igual a t mais 1. Então, x igual a t, y igual a t mais 1. Certo? Ok? Preciso determinar qual é o intervalo. Como que eu vejo o intervalo aqui?
para definir essa função, para determinar a minha integral de linha? O menor de A é o maior de B? No caso aqui vão ser os de x. Isso. Por quê? Eu não estou reescrevendo o meu x em função do meu parâmetro t. Ah, tá. Uhum. Então, eu quero determinar o intervalo de t, né? Estou substituindo, também tem que determinar esse intervalo. Então, se o x está em função de t, e o meu x está variando o quê? De menos 1 a 2, então o meu t também vai variar o quê? De menos 1 a 2. Certo? Então, a minha função parametrizada vai ser f de t, t e t mais 1. Para determinar a integral de linha, eu preciso o quê? Do módulo do vetor tangente, né? Preciso calcular a minha primeira derivada em função de t. Então, a derivada de t é 1, de t mais 1 também é 1. O módulo do meu vetor tangente, 1 em 1, vai ser raiz de 2. Beleza, depois que eu determinei, basta agora eu pegar minha função aqui, densidade, fazer a minha substituição de cartesianas para paramétricas, multiplicar pelo meu módulo. Então, isso aqui que eu fiz, ó. Vou substituir, ó. O meu f de x, y, que é dado por x vezes y mais 3x, vou substituir em função de t. Então, o x é t, o y é t mais 1. X é t, então fica o t que multiplica t mais 1 mais 3t. Então, tem t vezes t, t ao quadrado. T vezes 1t, mais 3t, 4t. Então, minha função agora, densidade reescrita em função de t, dá t ao quadrado mais 4t. Então, eu tenho a minha integral de linha de menos 1 a 2 de t ao quadrado mais 4t, vezes raiz de 2. Raiz de 2 é constante. Eu vou calcular, então, a integral desse meu polinômio, t ao quadrado mais 4t. No meu intervalo de menos 1 a 2. Então, calculando essa minha integral, eu tenho 9 raiz de 2, que é a minha integral de linha da minha curva, né, que é o meu segmento de reta que une os pontos A e B, que no caso aqui é no meu intervalo de menos 1 a 2. Bem tranquilo também, você dá uma integração de uma variável. Quem calculou a integral tripla aí, faz isso aqui um pezinho nas costas. E aí, isso é quando está a minha função, né? Está definido no meu intervalo, está contido em R3, né? Nós vimos. Agora, quando está... Perdão, está contido em R2. Agora, nós vamos ver quando está contido em R3. É a mesma ideia. Eu preciso do módulo do meu vetor tangente, que multiplica pela minha função densidade parametrizada no meu intervalo definido de AB. Aqui eu tenho um exemplo aqui para vocês. Vou beber uma água aqui. São, que horas? São 7 e 8, né? Então, vamos lá. Eu quero calcular a minha integral de linha, x, y, ds, só que qual que vai ser o caminho dessa curva? O caminho dessa curva vai ser uma região cilíndrica, que ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e um plano z igual a 8 menos y. Então, o que me quebrou foi esse plano aqui, ó. Pum! Interceptou o meu cilindro, que é o meu plano z igual a 8 menos y. Né? Ele vai me auxiliar para determinar qual é o meu intervalo de integração. Né? Que no caso, quando eu faço essa intercepção aqui com o meu plano, vai ser de 0 a 2π, né? Que eu vou ter exatamente a região cilíndrica, né? Então, eu vou fazer minha substituição. Essa aqui é uma região circular. Quando é uma região circular, né, que é determinado por um círculo, eu tenho que o meu x vale r cosseno de t, que é o raio, né? R vezes, o R é meu raio, vezes o cosseno de t, e o meu y, r seno de t.
Então, eu tenho que x é 2 cosseno de t e y é 2 seno de t. Preciso também determinar quem que vem ser o z. Até aonde? Até qual altura que vai o meu z aqui? Vou substituir o meu z, né? 8 menos y. Quem que é y? 2 seno de t. Então, o meu z vai até onde? De 8 menos 2 seno de t. Então, eu tenho a minha curva parametrizada no meu intervalo de 0 a 2π, que é dado por 2 cosseno de t, 2 seno de t, e o meu z é 8 menos seno de t. Beleza, determinei minha curva parametrizada. O que que eu preciso? Preciso calcular o meu vetor tangente, né? O meu vetor tangente, eu vou calcular as minhas primeiras derivadas em função de t. Então, eu vou derivar 2 cosseno de t, vai dar menos 2 seno de t. 2 seno de t, dá 2 cosseno de t. E 8 menos 2 seno de t, menos 2 cosseno de t. Preciso do módulo desse vetor. Então, vou pegar cada componente e elevar ao quadrado. Então, eu vou ter, resultando aqui, quando vocês calcularem aqui, ó, raiz de cada componente, a soma de cada componente elevado ao quadrado, eu vou obter 2, que multiplica raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de t. Beleza. Achei o módulo. O que que eu preciso? Reescrever o meu campo escalar f em função da minha variável t. Então, reescrever minha função densidade em função da minha variável t. Então, eu tenho que f de xy, que é dado por x vezes y, vou escrever em função da minha variável t. Então, x, 2 cosseno de t, e y, 2 seno de t. Então, eu tenho que meu campo escalar em função de t é dado por 4 cosseno de t vezes seno de t. Agora, calcular a minha integral. A minha integral dessa minha função em t, de 0 a 2π. Essa aqui é um pouquinho enjoadinho para calcular. Eu vou ter que fazer uma substituição, né? Vou chamei de u aqui, 1 mais cosseno ao quadrado de t. Então, calculando essa derivada aqui, dá 2 cosseno de t vezes menos seno de t, dt, que é meu du. Tá? Fazendo minha substituição, eu vou chegar a menos 8 sobre 3, que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de t, isso tudo elevado a 3 meios, né? 1 mais o cosseno ao quadrado de t elevado a 3 meios. Isso em intervalo de 0 a 2π. Eu cheguei, que é a minha integral de linha dessa minha função do meu campo escalar na minha curva é igual a 0. Fiz esses cálculos todos para saber que a minha integral de linha é 0. Ok? Então, vamos ver algumas aplicações, que agora que é a parte mais interessante. Vocês viram lá alguns exercícios que eu passei para vocês, como calcular a massa, né, a densidade, né, através de integrais duplas e triplas, tá? Quando está numa região num plano ou também em um sólido, tá? Observe que a função densidade, nesses casos, são os próprios campos escalares, né? Eu sempre venho falando com vocês, ó, a minha função densidade é tal, que é o próprio campo escalar, tá? Então, o meu delta é o próprio delta de xy. Isso em R2, em R3 seria delta de xy e z. De modo análogo, você pode calcular a massa de um arame fino em forma de um caminho C, imagem de uma curva F suave, tanto em R2 quanto em R3. Tá? A gente tem que observar que o campo escalar, nesse caso, é a minha função densidade, que é definida por delta de xy em R2. Então, eu vou calcular a minha massa do meu arame é igual à minha integral de linha da minha função densidade na minha curva C. Então, quando a gente estava, nesses exemplos anteriores aqui, quando eu estava pedindo, igual nesse caso aqui, a minha integral de linha, eu estava calculando nada mais se essa minha função fosse representada na minha função densidade do meu arame, nada mais que a minha massa, tá?
Então, aqui eu tenho esse exemplo aqui, que ele é bem interessante. Aqui eu esqueci de colocar o C1 aqui, ó, C1. Calcule a massa de um arame na forma desse caminho esboçado aqui. Vamos supor que eu tenho esse caminho para definir o meu arame, tá? Sabendo que a densidade de massa linear em qualquer um dos pontos é definida por essa minha função, 2 vezes x mais y. Como que eu vou determinar essa massa? Eu vou calcular para cada segmento e depois eu vou somar. Então, eu vou calcular o meu C1, minha curva C1, que é de A a B. Vou calcular o meu C2, que é de B a C. E o meu C3, que é de C a A. Tem 3 caminhos a serem seguidos. Calculo separadamente as 3 massas. Então, o C1 primeiro, tá? Então, eu tenho que parametrizar, primeiramente aqui, o meu ponto A vale 0 e 0, o meu ponto B vale quanto? 1 e 0. Então, tem que determinar essa equação dessa minha reta aqui. Que nada mais é que x igual a t e y é 0. Então, a minha curva parametrizada vai ser x igual a t e y é 0. Quando eu calculo a minha primeira, preciso calcular o quê? A primeira derivada para determinar o meu módulo. Então, aqui, para calcular a minha primeira derivada de t é 1, derivada de 0 é 0, o meu módulo, então, vai ser 1, certo? Preciso da minha função densidade escrita em função de t. Então, vou substituir aqui, vai ficar 2 vezes t mais 0. Então, 2 vezes t mais 0 vezes 1. Vou calcular no meu intervalo de 0 a 1 dt, né, de 0 a 1. Então, eu tenho 2t ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Substituindo aqui, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1. 2 vezes 1, 2 sobre 2, 1. Então, a minha massa desse arame aqui de A a B vale 1. Unidade de massa. Agora, o C2, que é o em azul, é o segmento BC. Eu vou ter a minha seguinte parametrização. X é 1, que é constante, e o meu Y, 2t. Determinar minha primeira derivada. Derivar quando x é 1, y é 2t. Derivada de uma constante é 0. Derivada de 2t é 2. O módulo desse vetor tangente dá 2. Beleza. Agora, vou substituir a minha função densidade em função das minhas parametrizações de x e y em t. Então, eu tenho que x vale 1. Então, vai ficar, substituindo a minha função densidade, vai ficar 2 vezes 1 mais o meu y, que é 2t. Então, 2 vezes 1 mais 2t, vezes o meu módulo, que é 2. Então, calculando essa minha integral no intervalo de 0 a 1, eu vou ter 8 unidades de massa. Então, a minha massa desse arame de B a C vale 8. Agora, só falta o segmento C3. Eu também tenho que parametrizar esse segmento. Primeiro, para parametrizar, preciso determinar a minha equação da minha reta e depois substituir a minha variável independente, né? Então, aqui, eu vou ter aqui a minha parametrização desse segmento em verde aqui, vai ser x igual a 1 menos 1 vezes t, né? Então, a x igual a 1 menos t, e y igual a 2 menos 2t. Calculo a minha primeira derivada, calcular a minha derivada aqui em t de x vai ser menos 1, e 2 menos 2t vai ser menos 2. Então, aqui eu tenho que o módulo, pegando cada componente e levando ao quadrado, vou ter raiz de 5. Novamente, tenho que substituir minha função densidade em função das minhas variáveis parametrizadas. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos t, mais y, que é 2 menos 2t, vezes o meu módulo, que é raiz de 5. Calculando essa minha integral, eu tenho 3 raiz de 5. Então,
se a gente utilizar lá aquelas propriedades, né, das integrais de linha, onde eu tenho a soma das minhas integrais de linhas, eu vou ter como resultado 9 mais 3 raiz de 5 unidades de massa, que vem ser a massa. Acabou que eu já até joguei aqui. Que vai ser a massa desse arame passando por esses caminhos. Vira uma aplicação aqui da minha integral de linha. Então, recapitulando, o que vocês viram hoje? Vocês viram algumas parametrizações, tá? Da minha reta, da minha circunferência, que vocês já haviam visto, né? É semelhante a coordenadas polares, tá? Da minha elipse, da parábola, beleza? Viram como que calculo o comprimento da minha curva, tá? Definido em um intervalo e fixado um sentido. Vocês viram como determino o meu vetor tangente em dado ponto, tá? Viram também como calculo a integral de linha e o significado físico da minha integral de linha. Certo? Uma dica que vocês peguem essas apresentações, revejam, porque agora, como eu consegui passar as duas apresentações, semana que vem vocês têm a tarefa avaliativa. Vamos dar uma olhada no nosso calendário aqui. Então, 1 e 2, vocês têm a tarefa avaliativa. Aí depois vocês terão 8 e 9. Eu queria ver a parte de integrais de linha em campos vetoriais com vocês. Aí eu deixaria 15 e 16 para exercícios. E 23, no caso, nossa prova já é 29. Vocês são da disciplina 2. No caso, a avaliação vai ser dia 29. Então, a gente vai ter mais 4 aulas aí. Tá ok? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhos hoje. E essa atividade já envolve a parte de parametrização, né? Essa não, o Maicon. Não. Essa é a parte de integração tripla, quando eu faço a mudança de variáveis para coordenadas esféricas e cilíndricas. São 4 exercícios. Tá? Uhum. A parametrização, eu pretendo passar... Então, coisa eu deixo para vocês como exercício. Eu faço uma listinha de exercícios para vocês praticarem. E aí eu tento resolver alguns para vocês de 15 e 16. Mas eu vou tentar deixar antes. Mas eu pretendo não colocar semana que vem, que vocês já têm uma tarefa. Eu pretendo colocar lá em 8 e 9. E vocês vão ter 15 dias antes da prova. Beleza. Tá? Para vocês darem estudado. Mas se você viu aqui que a questão mesmo, se vocês souberem parametrizar, o cálculo é bem simples, né? Que é uma integração simples de uma variável. Você vai integrar em função de t. Então, no caso, Isabela, 15 e 16 já são as últimas aulas antes da prova? Sim, porque a semana de prova é de 22 a 29, Milena. Esse calendário ficou muito apertado, né? 15 não tem aula, né, Isabela? 15 é feriado. E é isso mesmo, 15 não tem aula. É bom você lembrar. Mais apertado ainda. Então, vai dar pra passar só alguma coisa lá no dia 8, no dia 9 e exercício mesmo depois. Isabela, você não, assim, eu sei que a gente já comentou sobre isso na N1, mas será que você não acharia viável você picar um pouquinho mais essa nota e a gente apresentar um trabalho para ajudar? Uma questão de apresentação não tem como. Nem no caso, no dia 16, assim, seria viável? Ou vai ter mais matérias ainda para você passar, no caso, no dia 16? A parte de conteúdo, tem mais um conteúdo que eu queria dar pelo menos uma noção do que é, né? E
A questão de atividades avaliativas vai ser aquela lista que eu deixei lá, vou deixar uma semana para vocês sentarem e fazer, acho que foram 4 questões só. Eu não tenho ela aqui. E mais uma avaliação, só que só nessa parte de integração de linha, onde vocês vão fazer as mudanças, né? O que eu pretendo deixar para vocês é colocar lá no AVA um materialzinho de parametrização, tá? Parametrização não vai mudar, é trivial, só vai alterar de acordo com alguns elementos das minhas funções, né? Mas é a mesma ideia para todos. E esse cálculo do comprimento, da massa, quando eu estou falando de campos escalares. A avaliação vai ser basicamente isso, que é no dia 29. Mas eu fazendo até uma estatística com as notas da turma, as notas foram boas na N1. Foram... Deixa eu entrar aqui, até no web aqui. Acho que questão mais é fazer exercício mesmo. Mas se a gente pudesse tirar uns dias desse para a gente exercitar junto com você, tirando dúvida. Porque às vezes fica... A gente, na hora que você olhando... Porque a matéria já é um pouco complexa. Já é bem complexa, na verdade. E aí você acaba se não exercitar, a gente não consegue pegar... Eu vou separar essa lista, vou liberar a lista no dia 2, depois que vocês têm... Acho que eu deixei até dia 3 para entregar a tarefa avaliativa, né? Vou entregar a lista no dia 2, porque aí vocês vão ter um tempo para vocês irem tirando dúvida ainda comigo, aí vocês vão ter 4 aulas, né? Aí vocês vão ter tempo para exercitar. Porque nesse caso, quando eu falo de integração de linha, o processo do cálculo de integral é bem simples. A questão toda é você reescrever integral, né? Quando lá na N1, eu não sou boba, né? Eu sei que muitos alunos utilizaram as ferramentas que tem online aí, né? Singolab, tem outras ferramentas que já te dão o cálculo da própria integral, né? Só o aluno ser esperto e colocar a integral lá correta, né? Então, a questão da parte de integração de linha aqui é vocês chegarem qual integral que vocês querem, né? Escrever para vocês poderem fazer o uso dessas ferramentas. Então, vocês têm que estar safos nisso, né? Até para as próprias ferramentas ajudarem vocês, né? Estou tendo uma análise aqui, a turma, assim, de modo geral, mais de 70% da turma foi bem na disciplina. Só mesmo quem deixou de entregar alguma atividade, ou não fez, né, ou deu mole mesmo, em algumas questões. Agora o restante aqui, estou até olhando aqui as notas, que eu não estava lembrando, foram bem. Então, faço um trato, já 2 eu libero uma lista, eu vou tirando dúvidas no decorrer com vocês. E lembrando, atividade variativa semana que vem. E durante as aulas eu vou tirando as dúvidas e deixo aí uma aula aí para resolver algumas questões. Na semana que vem você vai conseguir dar aula na segunda e na terça? Então, Mike, eu iria até dar aula, só que alguns alunos reclamaram porque é véspera de feriado, aí eu consegui adiantar as 2 apresentações, né? Porque na segunda-feira eu poderia dar aula tranquilamente, porque pelo calendário está como estudo dirigido, né? Mas aí, como muitos questionaram, aí eu vou deixar quieto, né? Mas vocês têm atividade avaliativa. Isso me permitiria dar aula porque eu tá lá estudo dirigido. Ainda mais quando está na forma remota. Se fosse presencial, seria outra coisa. Presencial, você lembra que quando era estudo dirigido, praticamente não tinha, né? Acaba que, não sei se vale ali, mas
Porque o feriado do servidor ele foi transferido para o dia 1º, né? Ele foi transferido para o município. Eu acho que no dia dos professores, eu acho que o nosso se foi pro dia dos professores, alguma coisa assim, mas eu nem. Ah, entendi. Mas aí deixa para vocês cumprirem a tarefa. Né? E qualquer dúvida vocês enviam lá e-mail, que agora eu podendo responder. Alguns alunos estavam me enviando, eu estava até respondendo. Aí eu tiro as dúvidas pelo e-mail também, tá? Se eu não vou ter o contato para entrar, tá? Então tá legal. Tá legal? Aí vocês podem até me lembrar que semana que vem, se eu não colocar no dia 2, pode mandar um e-mail. Isabela, você ficou de mandar a lista de exercícios, tá? Aí eu envio para vocês. Tá bom? Fica esse trato com a gente. Joia? É isso, pessoal. Por hoje é só. Boa noite. Boa noite, tá? Tchau, tchau. Isabela, peraí. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro sobre cálculo. Sobre o gabarito da N1, você pretende postar alguma coisa assim? Ou já falou e eu perdi essa fala? Não. Porque eu teve um dia que eu deixei, não sei se você estava, uma aula que eu falei assim, quem quiser pode ficar até no final para ver o gabarito comigo. Entendi. Acho que 1 ou 2 alunos ficaram. Mas se você quiser, a gente pode ver na aula de metodologia também, Dayana. Beleza. Porque agora eu tô sem o gabarito aqui, tá? Tá. E sobre metodologia, eu queria perguntar também, tirar dúvida. É que você botou lá no AVA sobre as datas de metodologias e tá escrito que para essa semana... então, aí tá escrito assim, apresentação das metodologias de ensino. Aí eu escolhi até algumas, né? Por causa do nosso tempo tá limitado, né? Eu já coloquei algumas lá. Se vocês quiserem, vocês acham que tem um grupinho, não tem? Sim, temos. Vocês podem... Eu coloquei quantos grupos, Dayana? Olha lá para mim. Embaixo de todas as datas, você botou uma observação e botou dividir em 4 grupos. Então, divide a turma em 4 grupos, já cada um escolhe uma metodologia. Se quiserem adiantar a tarefa, eu já ia fazer aquele mesmo esquema das últimas aulas, né? Eu ia deixar uma aula para vocês se programarem, né? Mas se quiserem adiantar para não ficar corrido, já faça a divisão em 4 grupos e cada um escolhe uma metodologia para apresentar a ideia geral. E depois, vocês viram lá que as próximas tarefas são, se eu não me engano, as funções, estatística, probabilidade e geometria, né? Isso. Aí cada grupo desse, por exemplo, se seu grupo ficou com tecnologias, vai pegar naquele dia lá, vai apresentar uma tecnologia para o ensino de função afim, por exemplo. E o outro grupo que ficou com etnomatemática vai apresentar uma estratégia utilizando etnomatemática no ensino de funções. Aí a mesma ideia para estatística, a mesma ideia para geometria. Entendi. Todos os grupos vão participar de todos os temas de aula, todos os conteúdos. Isso mesmo, todos os grupos. A ideia é essa. Tá, era isso que a gente estava morrendo de dúvida lá no grupo. Vou avisar o pessoal, se quiserem, vocês podem já adiantar aí o processo, né? Isso, passar isso beleza. na quarta. Tá? Aí a metodologia terão mais 3 avaliações, né? Para N2, né? Já fizeram uma, que é a parte de, quando vocês falaram das avaliações, aqueles artigos, e agora mais 3. Não, mais 4, né? Vai apresentar a metodologia, depois funções, estatística, probabilidade e geometria. Isso. 5 avaliações, cada uma valendo 2. Tá, beleza. Bom? Tá ótimo. Muito obrigada, professora. Nada, tchau. Tchau.